nessa sala para que nós pudéssemos realizar esse evento hoje. Eu preciso também fazer alguns agradecimentos a nossos apoiadores, porque sem eles nós não teríamos conseguido o sucesso que a OBME tem realizado até hoje. Então, eu agradeço ao Alfredo Kawasaki, do IEMP, a Onan Sasaki, da MPM, Associação de Mulheres pela Paz Mundial, e dizer que hoje nós temos a honra de ter duas palestrantes brilhantes. Primeiro eu vou ler um pouquinho o currículo das duas, depois eu vou apresentar a OBME, e aí nós vamos começar com as palestras, tá bom? Pode ser assim? Então, a primeira palestrante... Gente, agora eu tenho que achar aqui, peraí. Gente, só um minuto, tá? Porque o currículo dela é muito grande, então eu tenho que ler, porque é um... Vanessa, eu não estou te achando. Vai levar uma meia hora. Vocês têm tempo, né? O currículo da doutora Vanessa Karen, de Sá, pesquisadora do Departamento de Genômica e Biologia Molecular do AC Camargo Cancer Center, coordenando projetos que visam a identificação de novas abordagens diagnósticas para a detecção precoce do câncer de pulmão. É docente do programa de pós-graduação em Oncologia do AC Camargo, pós-doutorado em Patologia Molecular pelo Ludwig Cancer Institute, Uppsala, Suécia. Doutor em Ciências pelo Departamento de Patologia Pulmonar da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Parte do doutoramento foi realizado no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Ciências pelo Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência na área de Patologia Pulmonar e Biologia Molecular. Atua principalmente na utilização de métodos morfométricos, imunohistoquímicos e moleculares para a compreensão da biologia, dos processos tumorais e identificação de biomarcadores, especialmente câncer de pulmão. Desenvolve projetos relacionados à identificação de alterações na matriz extracelular durante a carcinogênese e mutações drivers através de abordagens não invasivas. Gostei disso. Biópsia líquida. É membro do corpo editorial da revista internacional EC Pulmonology and Respiratory Medicine. Membro do International Association for the Study of Lung Cancer, IOSLC. Membro da American Thoracic Society, HS, e assessor em DOC FAPESP. Total de trabalhos e artigos já publicados em revistas internacionais indexadas, 58. Eu vou achar aqui, tá bom? Só um minutinho. E para falar de neurociência e física quântica, que é um assunto que hoje em dia faz parte das nossas vidas, nós vamos ter a Ellen Matos, que é uma jovem muito promissora, professora e palestrante, especializada em neurociência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e física quântica pelo Instituto Mente Consciente, Elaine Ourives. Também é bacharel em administração de empresas pela Universidade Paulista. Ela esqueceu de colocar aqui, mas ela começou agora também como professora de oratória.
na Associação Comercial de São Paulo, PNL e Oratória. Vilma, boa noite. Vilma Proença, minha querida. Uma honra ter você conosco. Então, agradecendo, voltando aos agradecimentos, eu tenho que agradecer também, Vilma Proença, presidente do Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Cadê o dado? Eu vou fazer uma breve apresentação da OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui já são nossas associadas, já nos conhecem, mas como hoje estamos recebendo novos visitantes, eu gostaria de explicar um pouco para vocês quem nós somos e o que nós fazemos. A OBME foi fundada em 1945, na França, pela Madame Yvonne Fanon, na época da Segunda Guerra Mundial. E aqui eu quero deixar claro para os homens presentes não se sentirem acuados, porque se não fossem os homens, a OBME não existiria, né? Nós representamos o Brasil na FECEM, e na época da Segunda Guerra na França, os homens todos, maridos, pais, filhos, foram lutar, e para que continuasse as empresas, as mulheres, na hora de pagar funcionários e fornecedores, perceberam que não tinham condições de manusear as contas bancárias sem autorização de homens. A partir daí, criou-se um movimento que passou por toda a Europa. Hoje nós estamos nos 5 continentes, em 120 países, com cerca de, até hoje, 5 milhões de mulheres empresárias no mundo. Aqui no Brasil, a OBME, cada país pode ter somente uma associação que representa. Então, aqui no Brasil, a única organização que pode representar a FECEM, Femme-Chef d'Entreprise Mondiale, somos nós, né? Temos essa exclusividade. A OBME no Brasil, ela foi fundada há 10 anos atrás, em 2017, já são 12 anos, pela Adelina Silveira Alcântara Machado, e há 2 anos eu estou na presidência. A Adelina, ela foi uma pessoa muito visionária, que desde o início da OBME, ela trouxe não só empresárias, mas mulheres atuantes em todos os segmentos da nossa sociedade. E ela passou por um câncer agressivo nos últimos 4 anos de vida e passou, então, a OBME para uma nova gestão. Eu estou aqui para desejar boas-vindas para as novas pessoas que estão nos visitando hoje e dizer que nós somos uma organização não governamental, aberta. Nossos eventos, a maior parte deles são gratuitos. A nossa intenção é conectar empresárias em todo o mundo. Acabamos de assinar um acordo no Mercosul. Nós somos a única organização brasileira a fazer parte desse acordo. E o que eu desejo? Que cada vez mais existam mulheres em posições de liderança, mulheres atuantes, e eu convido todas as que quiserem participar da nossa organização em comissões, coordenando as comissões ou participando das nossas ações. Temos comitês de sustentabilidade, de cultura, de empreendedorismo, de eventos, de marketing, e mais principalmente eu conto com pessoas maravilhosas que criaram comigo laços de amizade e de família, né, Filó? Então, a OBME no exterior, nós somos recebidas, agora em novembro vai ter o Congresso Mundial no Peru, e nós normalmente somos recebidas por chefes de Estado, aqui algumas pessoas que apoiam a FECEM, Hillary Clinton, Angela Merkel, Kofi Annan. Essa sou eu. Mas eu não vou falar do meu currículo, está aqui para vocês olharem, pode passar bem rapidinho. Eu sou arquiteta, administradora hospitalar, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, sou coach, palestrante, membro do Conselho Consultivo do IBREI,
é membro da CLASP, Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, é presidente da OBME. Acho que está bom. O IBREI já falei. É membro do Conselho Consultivo do IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais e Internacionais. Então, se vocês depois quiserem conhecer melhor essas outras instituições também, faço parte do Sarau Paulistano, faço parte da MPM, sou embaixadora da Paz pela UPF, com muito orgulho. Então, essas são algumas das atividades que eu participo. Nossa, que horrível, pode passar. Então, eu convido todos vocês a fazerem parte dessa plataforma global que está presente nesses hoje. Essa, oficialmente, nós estamos em 157 países nos 5 continentes e convido todos a virem se associar à OBME. Então, vou começar passando a palavra para a doutora Vanessa Karen. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de falar sobre um tema que é tão espinhoso, digamos assim, que é o câncer de pulmão, não é? Que é uma doença que, de fato, é uma das principais causas de morte no mundo. Então, a minha intenção aqui agora é falar um pouco dessa campanha, né, do Agosto Branco, que é uma campanha que ainda não é muito massificada, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. É o 2º ano que nós temos essa campanha no Brasil. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre ela e sobre a doença em si. Eu acho que é melhor eu ir até aí. Sim. Acho que eu vou ficar por aqui. Poder passar os slides. Bom, então, como eu estava falando, o Agosto Branco é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de pulmão. Não é? A ideia é pegar os pacientes de alto risco, né? Ou seja, pacientes fumantes, né? Pesados, e convidá-los a fazer as radiografias. E também fazer essa campanha de prevenção nas escolas, principalmente focando os jovens, né, que hoje, apesar de nós termos diversas políticas públicas de antitabaco, mas nós ainda percebemos que os jovens estão iniciando o fumo precocemente. Bom, antes de adentrar no assunto do câncer de pulmão, eu gostaria, primeiramente, de fazer uma breve explicação sobre o que é o câncer, de modo geral, né? Então, é assim, no nosso corpo, nós temos as células normais, né, que formam os tecidos e órgãos. Então, essas células, elas possuem um mecanismo de controle do ciclo celular, né? Isso é um controle de nascimento e morte. Então, as células se replicam, né? O material genético que contém as nossas informações são divididos de maneira exata. Quando isso não acontece, quando acontece o erro, o próprio corpo barra esse erro, então essa célula é levada a um processo de morte. No caso do câncer, isso não acontece, então, é que aqui não tem nenhum pointer. Aqui, como vocês podem ver, durante o processo de carcinogênese causado por agentes cancerígenos, no caso do pulmão, o tabaco, né, que tem diversas substâncias que provocam câncer, então, essas substâncias carcinogênicas, elas provocam um dano no DNA da célula. Então, ocorre uma mutação, né, não só uma, mas diversas mutações, que vão fazer com que essa célula
ela passe a reproduzir de uma maneira bem desordenada, não é? Como vocês podem ver aqui nessa figura. Aqui nós temos a imagem de um tecido normal, não é? Que você vê as células todas emparelhadas, bem estruturadas, e aqui nós vemos a formação do câncer. Então, são células que crescem de maneira desordenada, com alteração na morfologia. Então, essas células elas não são redondinhas, cada uma tem uma forma diferente, algumas multinucleadas. E é isso aqui que a gente vê quando vai fazer a análise de biópsia, né? Então, quando a gente pega o fragmento e põe na lâmina e faz o diagnóstico do câncer, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê uma área de tecido normal e uma área de crescimento totalmente desordenado. Tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta nesse meio tempo, nós podemos falar. Bom, agora falando da problemática do câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão é um grande problema, né, de saúde pública aqui no nosso Brasil, né? Ele é uma das principais causas de morte no mundo, não é? A maior parte delas, assim, mas tem uma incidência um pouco mais alta nos Estados Unidos e Europa Ocidental, onde as campanhas antifumo não estão surtindo muito efeito. Em algumas regiões nem existe, como aquela lei antifumo que nós temos aqui. Em várias partes da Europa isso não existe. Não é? Aqui eu trouxe alguns dados de estimativas do INCA. Então, eu não tenho os dados de 2019, eles ainda não publicaram. Mas, para 2008, o INCA estimou a incidência, quer dizer, de mais de 28 mil novos casos, né, sendo mais 17 mil casos em homens e mais de 10 mil casos em mulheres. Aqui nesse gráfico, eu não sei se vocês conseguem ver, nessa figura aqui, que ele é o segundo câncer mais frequente em homens e o quarto em mulheres. Então, assim, em ambos os sexos, é um tumor bem incidente. E quais são os sinais e sintomas do câncer de pulmão? Bom, só para esclarecer, o câncer de pulmão, quando ele começa a dar sinais, é sinal que ele já está em estadio um pouco mais avançado. Né? O câncer, quando ele inicia em fases mais precoces, ele não oferece nenhuma dica de que você está com um câncer de pulmão ali instalado. Então, dentre os sintomas que podem aparecer, a tosse persistente, né, o escarro com sangue, falta de ar, cansaço inexplicável, dor no peito, perda de peso. Mas, no entanto, esses sintomas não são específicos do câncer de pulmão. Então, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tuberculose, asma, enfim, outras doenças, efizema, também dão esse mesmo sintoma. Então, é por isso que é importante procurar um médico para que se faça o diagnóstico diferencial dessas doenças. E como é feito esse diagnóstico? Bom, então você chegou com esses sintomas no clínico, quais são os próximos passos? O que ele vai fazer a partir daí? Primeira coisa é a radiografia de tórax, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma radiografia de tórax em que foi encontrada uma massa, né? Então, aqui, fortemente indicativo de ser câncer, né? Pelo tamanho, pelo shape dela aqui, né? Uma massa pouco delineada. Então, nesse caso, ok, você faz a radiografia de tórax, identifica uma massa dessa, o próximo passo é fazer a tomografia computadorizada. Aqui, a tomografia computadorizada é um exame um pouco mais sensível e você consegue medir esse nódulo, não é? E, mais do que isso, você consegue também verificar se esse câncer ele é uninodular, como no caso aqui, nós temos um único nódulo, uma única massa, ou se tem outros focos no mesmo lado do pulmão
ou se já tem metástase local, né, em outro pulmão. Então, é o exame ideal para se identificar a presença desses nódulos e para fazer a medição. Fazendo a tomografia, o próximo passo. Se esse tumor for mais broncocêntrico, né, se ele estiver presente aqui na árvore brônquica, é feita a broncoscopia, que é a introdução de um fibroscópio, né, que você consegue visualizar toda a árvore brônquica internamente, e, se houver exposição do tumor já nessa árvore, é possível já coletar uma amostra de tecido aí. Então, a biópsia, quando o tumor já está visível pela broncoscopia, já é feita a biópsia nesse momento. Quando não ele não é visualizado, normalmente é feita uma punção transtorácica.